O reinado de Ezequias de Judá. Leia aí comigo. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Primeiro segredo, olha só, está em amarelo. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Quando você lê esse versículo, parece que tem alguma coisa errada. Porque Davi não era pai de Ezequias. O pai de Ezequias era Acás. Mas olha que coisa forte. Então, primeira coisa para eu ter um ano extraordinariamente abençoado é ser reto diante de quem? Diante de Deus. Porque uma coisa é você ser reto diante dos homens. Tem gente aqui que é muito honesta. Você é reto diante dos homens. Você é reto com as suas contas é tudo em dia, tudo direitinho. Você é uma pessoa organizada. Você não paga com um dia de atraso. Você é organizado com seus funcionários, com seus clientes, com os fornecedores, com o filho, com a esposa. Tudo na sua vida você é reto. Você é aquela pessoa que já traz de berço essa educação, essa cultura de ser reto. Você não pega uma moeda que não é sua. Você é honesto. Seu pai te ensinou assim. Você chegava em casa com uma coisa que ele não tinha te dado, logo ele perguntava: de onde é isso? É do fulano, vai devolver. Então você aprendeu a ser reto. Reto diante dos homens. Mas ser reto diante de Deus é uma coisa completamente diferente. Porque ser reto diante de Deus envolve a palavra 100% obediência. É obedecer o quê? A palavra de Deus. Por exemplo, por que você se tornou dizimista? Porque você está sendo reto diante de Deus. Eu sei que para eu obedecer a palavra de Deus, se isso é uma questão de obediência, me tornar fiel a Deus, então não é questão de eu gostar ou não gostar, é questão de eu ser reto com o meu Deus. Se não é para passar os outros para trás, todo mundo passa os outros para trás. Eu não vou passar, por quê? Porque isso é ser reto diante de Deus. No Brasil todo mundo sonega impostos. Eu não vou sonegar porque eu sou reto diante de Deus. No Brasil todo mundo dá um jeitinho brasileiro. Eu não vou dar um jeitinho brasileiro porque eu sou reto diante de Deus. Então ele assumiu um reinado muito novo, 25 anos, um menino. Mas ele já aprendeu. O pai dele, se você ler o capítulo anterior, Acás, foi um dos piores reis que Israel teve. Um homem mau, um homem perverso, um homem que fez tudo que era errado aos olhos de Deus. Dizem que filho de peixe, peixinho é, mas ele não foi filho de Acás, no tocante ao caráter e no tocante à conduta. Ele pegou um homem para se espelhar, e esse homem foi Davi. Por isso que fala Ezequias, filho de Davi, e não filho de Acás. Não sei se você já ouviu falar de um livro, tem um livro chamado Pai Pobre, Pai Rico. Já ouviu falar nesse livro? Muitos aqui já devem ter lido até. O camarada fala, resumindo o contexto, ele diz o seguinte: eu tive um pai biológico e um pai financeiro. Fala assim, meu pai biológico me criou, me ensinou educação, me ensinou caráter, mas meu pai era um homem que não tinha visão nenhuma para o mundo dos negócios. O pai do meu amigo foi um homem que me ensinou a lidar com dinheiro. E o livro se resume nisso. Ele falou, meu pai biológico me ensinou caráter, o pai do meu amigo me ensinou como ser um homem de sucesso. Vendo a história de Ezequias, você vê que o pai biológico dele ensinou tudo que não prestava. Ensinou a ser infiel a Deus, ensinou a ser idólatra, ensinou a ser perverso, mal. Mas ele falou assim, eu não vou seguir os passos do meu pai. Ele é pai biológico e não tem como ter ex-pai, pai é pai. Mas eu vou pegar um mentor, um modelo para eu seguir. Deixa eu ver um camarada que arrebentou na história, Davi. Então deixa eu me espelhar em Davi. E ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, e ele passou a seguir esses conselhos de Davi. Então ele aprendeu a ser reto diante de Deus. Então quer arrebentar este ano? Primeiro passo? Reto diante de Deus.